Opa, galera, vamos lá, beleza? Vamos lá, continuando aqui vamos iniciar oficialmente aqui a nossa prova da especialista da EA, tá? Essa prova aqui é de 2018, tá, gente? Eu vou deixar aqui depois na descrição, transcrição. Mas é muito fácil de achar, deixo o link lá, né? Ou então o drive aí, né? O link certinho, tá? Mas é tranquilo de você achar aí na internet, né, no site da FAB, tá? fab.mil.br, ensino, colocando qualquer uma dessas, ou prova EAR 2018, ou provas da EAR 2018, da EAR, né, no Google, tá? Fica fácil de encontrar, tá, gente? Então, vou apresentar para vocês aqui, mas primeiro eu gostaria de começar, né, se a gente for seguir a nossa ordem aqui por exemplo, do Segala, que é a gramática que a gente utiliza, né? Tem aí dentro do nosso. Depois eu coloco aqui novamente, do nosso da nossa bibliografia, tá? Da nossa fonte de consulta. O Segala é um dos mais importantes, tá, gente? Que é bastante usado aqui pela Força Aérea no geral, né? Não é só pela escola especialista, mas pela escola preparatória de cadete, a Academia da Força Aérea e os concursos internos também e externos aí da área de saúde, né? Tá bom? Então, basicamente, como é que é a prova, né? Não é uma prova muito difícil, como eu disse para vocês, mas também não é fácil, tá? Desde a época que eu fiz aí, na minha época eu não tinha texto. Ele vai ter aqui um texto literário, tá bom? Normalmente, Adélia Prado aqui no caso, mas ó, quem casa quer casa, né? É um ditado já muito conhecido. Geralmente nem sempre, né? Ele coloca, mas ela tem colocado aqui o vocabulário, já ajuda bastante a gente, tá? Uma ou duas questões, vamos lá. A segunda aqui, ó, são 24 questões, lembrando, tá? Ou três aqui, geralmente é correto afirmar, tal, quatro, ele colocou aqui quatro, aqui já começa com a questão aqui de gramática, né, que envolve a conjunção, tá? A conjunção, como eu falei para vocês, é o conectivo básico aí e a preposição também para que a gente tenha o quê? A coesão, tá? E consequentemente aí a nossa coerência, né? Tá? Coesão e coerência, texto coeso e coerente, né? Enxuto, tá? E aí, ó, questão 4. Aí depois a gente vem com gramática, né? Tá? Geralmente ele apresenta só um texto, tá bom? E não tem redação, mas aqui já é inglês, né? Ó, 24 questões aqui. Tem aquela questão que eu falo para vocês, né? Que eu disse para vocês que é para valorizar o concurso, tá bom? É uma questão mais assim trabalhosa, tá bom? Aqui no caso, deixa eu só confirmar aqui no meu papiro aqui, né? A 18, tá? Depois a gente vai passar por ela aqui, questão já de análise sintática, tá? Então, para a gente chegar na análise sintática, a gente tem que aprender primeiro, como eu falei, o quê? As classes gramaticais, a classificação principalmente, tá, gente? Mas tudo começa onde? Começa aqui na nossa parte de ortografia, acentuação gráfica, né? Essa aqui foi anulada, tá? Quase sempre tem, né? Como todo concurso, tá bom? E aí, ó, já vou direto aqui para a questão nesse vídeo, né? Vamos começar aqui com a questão 9, tá? Que é bem simples, né? Aí, aqui eu não vou só comentar a língua portuguesa, eu vou sempre dar o bizu para vocês aí, orientá-los de que maneira? Da maneira como vocês vão fazer a prova, tá? Prova de português, gente, vocês não vão chegar, já vou fazendo logo o texto, vou resolvendo. Não, gente, eu pelo menos não faço assim, não aconselho ninguém, tem dado certo aí com os alunos, tá? Desde a época que eu estudava, né, hoje mais ainda, tá? Vocês vão direto na gramática. Por exemplo, se você pega uma questão como essa aqui, ó, as palavras abaixo estão corretamente acentuadas em, né? Se você já conhece, nem todas as palavras a gente conhece, ele não vai colocar palavras fácil, né? Eu conheço as regras, tudo bem, ó. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em seus plurais, né? O plural delas, né? Tudo bem. Para paroxítonas, todas são acentuadas. Paroxítonas, aí tem as regras, né? E o que acontece? Mas eles não vão colocar palavras fáceis, vão colocar palavras que a gente não conhece, que a gente não tem o costume de ler, de escrever, tem costume de falar. Por exemplo, o pessoal fala rúbrica, tá errado, né? Que eu falei, tem aqui no Segala, tá? E ele explora muito aí
essas palavras são muito exploradas em concurso, tá, gente? Rúbrica, não, é rubrica, mas não tem acento. Catéter, cateter, o próprio médico fala catéter, tá? Uréter, ureter, tá? São palavras que a gente fala da maneira no dia a dia, no cotidiano, mas não são palavras que estão gramaticalmente corretas, tá? Em relação à acentuação, né? Que a gente tem a ortoépia e a prosódia, né? Isso tudo trata do quê? Da ortografia, da pronúncia. A ortoépia vai dizer o quê? Vai falar sobre a pronúncia, né? Do fonema, som. Como é que a gente deve, no caso aqui, rubrica e não rúbrica, né? Como é que a gente deve pronunciar, tá? A acentuação já vai ser a prosódia, esse nome estranho aí que a gente vê em tudo quanto é concurso, né? Ortoépia, eu não sei se é ortoepia ou ortoépia, tá, gente? E prosódia, né? Então, é mais ou menos por aí, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? Você vai chegar primeiro, vai resolver as questões de gramática, depois você vai passar para um texto. Não necessariamente você tem que estudar toda a gramática para, como eu disse, para entender o texto, né? E tem na bibliografia aí, em Gedore, Vilaça, né? Koch, né? Como é uma... Geralmente são usados aí na bibliografia da FAB, né? Da Força Aérea, tá? E para ler e compreender o texto, tá? Umas coisas assim, que são fáceis de entender, como ele coloca ali, mas a gente vê mais isso na faculdade, né? No caso na faculdade de letras, tá? Mas não tão difícil. Ele geralmente fala sobre coesão e coerência, tá? Mas o que fica para a gente aqui para fazer a prova? O que a gente tem que saber? Interpretar e compreender. Vou dar o bizu aqui, tá? Pode deixar, mais para frente eu vou falar. Eu vou falando aí à medida em que a gente for avançando na gramática, tá, gente? Mas como é que é isso? Você tendo uma base já de ortografia, entrando em morfologia, classe de palavras, você já está pronto ali para identificar as classes da onde? Dentro de um texto, tá? O texto eu tenho que interpretar, tenho que compreender. Aí, se eu souber conhecer, por exemplo, todas as preposições e as conjunções, por exemplo, né, eu já vou saber ali que ali se o texto está coeso, né, se ele está coerente, tá bom? Tudo isso tem a ver, tá? Com a interpretação. Mas se você já vai, eu já tenho noção de, por exemplo, de acentuação gráfica, eu não vou esperar, eu vou perder meu tempo resolvendo questão de interpretação. Vou logo para a gramática, tá, gente? Turmas do quinto ano aqui em Roraima, onde eu dou aula, em Boa Vista, no colégio, no curso aqui, no Progressinho, que passam para o Colégio Militar Estadual, né, um dos melhores aqui de Roraima, eles já entendem isso, tá? Os meninos do quinto ano, as meninas com 10, 11 anos, né, eles já fazem isso na prova, né? Vão direto aonde? Vão direto em qualquer concurso, vai direto na gramática. Se você não lê a prova toda, do começo ao fim, vai já procura ali o que você tem facilidade. Aliás, em todo concurso, né? Se você tem facilidade em física ou em outra matéria, o que você faz? Vai direto ali naquela que você tem mais facilidade, tá? Fica mais tranquilo para você trabalhar a prova, tá bom? Aí, vamos lá. O que a gente vai fazer? Então, você vai na gramática. Depois, né, resolver aquelas questões que você tem segurança, vai passar para o texto, tá? Aí depois a gente vai gravar, vai conversar aqui, né, em aulas que falem de texto e compreensão de texto. Não vou esgotar toda a gramática para falar de texto, tá? Mas interpretação e compreensão de texto vai depender da gramática, não tem como correr, para onde correr. Aí você vai ter que estudar morfologia, principalmente classe de palavras, análise sintática, como eu falei, que vai ser o funcionamento dessas classes na estrutura da oração, que vai me dar períodos, que vão me dar textos e por aí vai, tá bom, gente? No caso aqui, para a gente fechar aqui esse bloco, né, daqui a pouco a gente vai passar para o outro. Questão 9. As palavras abaixo estão corretamente acentuadas em, né? Aí você tem aí, ruína, ainda não tem acento, né? A gente tem que conhecer, tá? Xiita eu não tenho certeza. Pronto, passa adiante, tá? Rainha não tem, né? Então você já elimina aqui, uma questão já foi eliminada. A gente tem que trabalhar com o quê? A gente tem quatro alternativas, né? Somente uma é a verdadeira, tá, gente?
a gente trabalha com eliminação. A gente sempre vai ficar entre duas, tá bom? Aí depois eu vou dizer sobre as questões assim que a gente fala que não tem nada a ver. Tem até uma brincadeira aí que eu faço, né, que funciona com os pequenos também, do quinto ano, e eles gostam muito, que é o quê? Você vai ter alternativas, assim como no texto, né, na interpretação e na compreensão, você vai ter alternativas que dizem respeito ao texto, na gramática também, e aquelas alternativas que não tem nada a ver. Aí eu falo, está extrapolando, né? Extrapolou ali o que ele está pedindo no comando, que é muito importante. Ele quer o quê? As corretas, não quer as incorretas. Então, muita atenção no comando, tá? A interpretação do texto começa onde? No comando do que ele está pedindo, no que ele está pedindo, né, tá? O cara vai fazer para direito, ele pode ser jurista, ele pode ser o próprio médico, né? Então, matemática, todas as matérias, né, de concurso ou não, depende de quem? Da língua portuguesa, gente. Porque se a gente não souber interpretar, não souber o que ele está pedindo ali, por exemplo, o que ele está falando, você pode decorar vários artigos lá do direito, né? Os colegas aí que dão aula para essa galera aí comentam que ele sabe, ele conhece. Por isso que o advogado, né? E o bom advogado, o que ele faz? Ele tem que argumentar, aí daí vem a nossa redação, né, que a gente faz no concurso, né, que é um texto que dissertativo, argumentativo, você tem que convencer quem está do outro lado, o leitor, né, no caso lá o juiz, né, então o advogado ele faz isso direto e ele produz texto, petição, redação o tempo todo, tá? Então no caso aqui, ó, ainda eu já vou, com certeza, rainha, eu sei que não tem, xiita eu tô na dúvida, pronto, já eliminou a A, tá? Feiura, saúde, Paul, pô, não conheço essa palavra, mas saúdam tá certo, né? Saudam seria saudar, né? Do verbo do saldo lá do nosso positivo ou negativo no banco, tá? Então, aí vem o acordo ortográfico, tá, gente? Eu vou passar aqui, vou mostrar o Segala para vocês, mas o acordo ortográfico entra aqui nessa situação. Por quê, Web? Porque feiura, por exemplo, foi uma das palavras que perdeu, né, esse acento, tá? É uma paroxítona, iura, né? Eu falo ruína, tá certinho, ainda, só que não tem acento. Xiita, poxa, não tenho certeza, na dúvida você nem, tá? São palavras que você não usa no dia a dia, não escreve no dia a dia, tá? Rainha, não tem, tudo bem, são todas palavras o quê? Paroxítonas, só que a acentuação está correta? A gráfica? Ixi, eu não sei. Ainda eu tenho certeza. Rainha, passa para a próxima, tá? Aí eu fiquei em dúvida aqui. Feiura é uma das que a gente tem que saber, tá, gente? A especialista, ela gosta muito dessas palavras, tá? A gente tem que ter o manual, né? Eu vou colocar aqui depois. Se você baixa na internet tranquilamente aí, é o acordo ortográfico novo, que já não é novo, né? Já está antigo, né? Portugal foi lá, tirou, ideia tinha acento, feiura tinha acento, por exemplo, tá? Ânsia, confere, com o original, né? Bênção, bônus, consom. Ah, então esse é o gabarito? Isso aí, tá, gente? Gabarito, letra C. Paranoia não tem mais, né? Lembra? Herói, oi, oi, tá? Eu vou passar aqui depois o nosso gabarito, o nosso acordo ortográfico para vocês verem. Destrói, oi, oi, tá certinho, tá? Esses últimos aí tem acento. Paranoia e alcateia não tem mais, é igual ideia, tá? São palavras paroxítonos terminadas em ditongos, né? Ideia, alcateia, né? Plateia, tá? Não tem mais acento. Então a gente tem que conhecer, tá? Então por eliminação aí, né? Você ficaria em dúvida aí de repente no feiura, né? Mas a letra C é a correta, tá bom, gente? A gente vai passar para o próximo bloco e eu já vou comentar aqui sobre o Segala, né, sobre a parte de acentuação que vocês podem né, olharem lá no Segala e principalmente o acordo ortográfico que a gente baixa aí na internet tranquilamente, tá? Então são palavras, né, como eu falei, a prova do especialista não é difícil, mas ela vai pegar palavras que a gente não está acostumado a
a falar, a escrever no dia a dia, tá? Essa 13 aqui, por exemplo, a gente vai chegar lá, processo de formação de palavras, daqui a pouquinho, tá? A gente vai falar sobre ela também. Eu vou tentar aqui não seguir a prova, né, somente, corrigir a prova. Eu poderia muito bem começar com o texto e aí continuar a prova até a 24 e sempre ir voltando lá na teoria. Só que eu não acho legal porque a gente vai ficar indo e voltando. Se vocês não entenderem a sequência, que é o quê? Como eu falei, fonética, né? Aí vem morfologia. Fonética envolve o que? Acentuação, ortografia, tá? O princípio de tudo ali, né? Acentuação gráfica, ortografia. Depois você vai para morfologia, análise sintática, semântica, né, sentido, e estilística, tá? A língua portuguesa a gente pode dividir nessas 5, né? Fonética, para eu não errar na matemática aqui, ó. Eu falei, né? Fonética, morfologia, análise sintática, semântica e estilística, né? Que é a parte de figuras de linguagem, tá, gente? Então, eu vou tentar fazer, né, dentro da prova, uma sequência lógica. A gente vai ter questão de morfologia, vai ter análise sintática, tudo certinho, tá? E sempre voltando na nossa, simplesmente corrigir a questão, não, tá? Meu intuito aqui é, através da prova da especialista, eu voltar lá na teoria e explicar para vocês aí o porquê, como é feita como foram feitas as questões, tá? E o que ele está pedindo aqui, né? Dentro da teoria, tá bom? Até o próximo bloco aí, daqui a pouco a gente